Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos abordar agora funções de degrau unitário, que também é uma ferramenta muito útil na transformada de Laplace. Embora não seja de extrema necessidade, ela facilita bastante os cálculos. Então a função degrau unitário é uma função bem simples. Ela é definida como sendo u de t menos a. Então esse u aqui é a notação da função degrau unitário. T menos a é uma constante, tá? Ela é definida como zero, se você tiver entre 0 e a, e 1 para t maior que a, maior ou igual que a. Graficamente, você tem isso aqui, ó. Você tem aqui um ponto A, certo? E aí, T, U. Todo mundo que tiver entre 0 e A é 0. Então, daqui até o A, todo mundo é 0. Bolinha aberta aqui no A, né? Porque é menor. E aí, a partir do A, todo mundo aqui vai ser 1, indefinidamente. Então, essa é a função degrau unitário. A função degrau unitário ela é bastante útil porque ela pode ajudar a ligar ou desligar partes de funções. Vamos tentar ver isso agora no próximo exemplo. Aqui nós temos um gráfico da função f de t igual a 2t menos 1. Então, para fazer o gráfico da função, você sabe, você atribui valores de t, obtém valores de f de t. Quando t for 0, f de t 2 vezes 0 dá 0. Menos 1, quando t for 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, está aqui o ponto 0 menos 1. Está aqui o ponto 1 e 1, que seria o segundo ponto. E aí a gente traça a reta para mostrar aí, ilustrar o gráfico. Então, como é que funciona a função degrau unitário? Imagina que nós temos a função degrau unitário, u de t menos 1. Certo? Então, o que essa função degrau unitária ela vai fazer se for multiplicada pela função f de t? Ela vai desligar a função f de t, essa função aqui, ela vai desligar a função a partir de 1. Por quê? Quem seria u de t menos 1? U de t menos 1 seria igual a 0, entre 0 e 1 para t maior ou igual que 1. Observe o seguinte. Vamos lá. Se t for igual a 0,5, então nós queremos, deve estar desligado, certo? Ela deve desligar essa parte aqui entre 0 e 1. Ela deve ser 0. Então, se t igual a 0,5, nós temos f de t. Então, 2 vezes 0,5 menos 1, vezes u de t menos 1. Mas u de t menos 1, ele vai valer quanto? Entre 0 e 1, ele vale 0. Então, vezes 0. Então, ó, tem aqui esse valor todinho, mas quando você multiplica por 0, ele vai ser 0. Ele está desligando essa parte aqui da função. Por outro lado, se t for igual a 2, 2 é maior que 1, então, nesse trecho aqui, f de t tem que ser igual a um valor existente, né? Da função. Então, se t igual a 2, nós vamos ter na função 2 vezes 2, menos 1, vezes u de t menos 1. Mas u de t menos 1, para valores maiores que 1, ele é 1. Então, 2 é maior do que 1. Então, ele vai valer 1 aqui. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. 3 vezes 1, 3. Está aqui o valor ativo. Ponto x igual a 2, y igual a 3 no gráfico.
Então, a função degrau unitário, quando ela está multiplicada por algum valor, certo? Observando que isso aqui para a gente é o valor de A, esse valor aqui também é o valor de A. Então, quando a função degrau unitário ela está multiplicada por alguma outra função, ela desliga parte dessa função justamente pelo fato do valor dela ser zero para valores menores que uma determinada constante. Essa parte aqui mais específica, ela é apenas uma constatação de como podemos escrever funções que sejam definidas por partes utilizando o degrau unitário. Então, se nós tivermos uma função do tipo f de t, que está definida por partes por duas funções, g de t e h de t, tá? E aí você tem de 0 a A e a partir de A. Nesse caso, nós podemos escrever essa função f de t como uma única função g de t, que multiplica 1 menos u de t menos A, mais h de t, u de t menos A. Observe o seguinte. Nós teremos o seguinte. Para um determinado valor de A, você tem... Estou estipulando valores para as constantes, certo? Isso aqui não representa, é um gráfico genérico. Então, você teria neste lado aqui a função g de t e neste aqui a função h de t. O que você está fazendo nesse gráfico? Você começa com g de t ativa. Então, está aqui. G de t começa ativa. Quando você chega em A, você desliga a função g de t para ligar h de t. Então, você chegou em A, você desligou a função g de t. Quando você multiplica por menos u de t menos A, você vai desligar a função aqui neste ponto. E aí, a partir desse ponto, você liga a outra função. H de t está ligada. Então, esse sinal de menos aqui, ele está desligando a função, porque eu vou ter g de t, menos g de t, eu vou ter zero aqui nesse ponto. E aí, você liga, a partir de A, você está ligando a função h de t. Da mesma forma, se você tiver uma função definida por partes em três funções, g, h e z, você teria aqui, vou fazer outro gráfico genérico, certo? Você teria aqui até esse ponto, teria aqui a partir desse ponto até esse ponto, e a partir desse ponto indefinidamente. Você teria aqui o ponto A, e aqui você teria o ponto B. Intervalo fechado, intervalo aberto, fechado. Então, entre 0 e A, certo? Entre 0 e A, você vai ter aqui uma g de t ativa. Entre A e B, você vai ter uma função h de t ativa. E a partir de B até infinito, você vai ter aqui a função z de t ativa. Então, a forma genérica é o seguinte. Você liga a g de t no início. Tá ligada? Chegou nesse ponto A, você desliga a função g de t. E aí você multiplica aqui, ó, liga a função h, ligou. Chegou em B, então, ó, em B, nesse ponto B, você desliga, certo? Então, ó, liga, desliga, liga, ligou em A, a função h, desliga em B. Então, aqui você está desligando a função em B. Chegou em B, você vai ativar quem? A função z. Então, você apenas liga indefinidamente. Então, este é o procedimento padrão, tá? Espero que tenha ficado um pouco claro aí a questão do liga e desliga, mas se você fizer graficamente, vai ficar claro que uma função está ficando ativa enquanto a outra está se desligando. Vamos ver agora um exemplo simples dessa construção de função. Então, está aqui um exemplo de uma função degrau unitária. Observe o seguinte. De forma geral, a gente pode escrever f de t usando a mesma fórmula vista anteriormente, como g de t, que multiplica 1 menos u de t menos a, mas para a gente aqui, isso aqui é a.
mais h de t, que multiplica o de t menos a, mas nosso a é 5. Graficamente, essa função ela pode ser definida assim, um rascunho dela, certo? Quando t for 5, f de t vai ser 20 vezes 5, 100. Claro que está fora de escala, mas você tem aqui essa função. Então, ela vai ser 20t até aqui. A bolinha aqui é aberta, né? Porque é o intervalo. Aqui a bolinha aberta. E a partir daqui, ela vai ser 0. Tá aqui, ela vai ser 0. Então, vamos verificar se ela realmente constrói essa função, tá? Ela vai ser 20t menos 20t, que multiplica o de t menos 5, mais h de t pra gente é 0, que multiplica o de t menos 5. Observe o seguinte. Se t igual a 2, por exemplo, quanto é que tem que ser o valor da função quando t igual a 2? Entre 0 e 5, t igual a 2, ela tem que ser igual a 40. Então, vamos ver. F de t vai ser igual a f de 2, que vai ser igual a 20 vezes 2, menos 20 vezes 2, que multiplica o de t menos 5, mais 0 vezes o de t menos 5. Aqui nós temos 40 menos 20 vezes 2, 40, vezes o de t menos 5. O de t menos 5, quando t igual a 2, ele tem que ser quanto? 1, né? Porque a função u de t, ela vai ser 0 ou 1, entre 0 menor ou igual que t, menor que 5, t maior ou igual que 5. Então, a função de t é 0 nesse ponto. Então, vezes 0. Mais 0 vezes 0. Desculpa, o de t menos 5 vai ser... Certo. 40 menos 40 vezes 0, aqui vai dar 0, vai ser igual a f de t, vai ser igual a 40, que é exatamente o resultado que esperamos. Agora vamos lá. Se t for igual a 6, por exemplo, f de 6 vai ser igual a 20 vezes 6, certo? Menos 20 vezes 6, que multiplica o de t menos 5, mais 0 vezes o de t menos 5. Isso aqui vai ser igual a 20 vezes 6, vai ser 120, menos 120. Quanto é que vale o de t menos 5 para t igual a 6? Vale 1. Então, 120 vezes 1, mais 0 vezes o de t menos 5 vale 1. 120, tá ligado? Menos 120, desliga. Mais 0. Esse aqui vai ser igual a 0. Que é exatamente o que esperamos. A partir de 5, ó, quando x for 6, ele tem que ser 0 aqui nessa função. Então, essa construção aí, ela permite que nós utilizemos uma função definida por partes em uma única equação. A equação que representa essa equação seria esta daqui. Então, ela constrói esse gráfico que representa essa função. Então, quem é a transformada de u de t menos a? Se a função f de t é definida por u de t menos a e a função u de t menos a é igual a 0,
entre 0 e A e 1 para t maior que A, quanto é que vale a transformada dela? Essa transformada ela é bem simples de calcular. Se você jogar na definição de transformada, isso aqui está fazendo o papel do nosso f de t na transformada. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a infinito de e elevado a menos st vezes o de t menos a dt. Mas olha, a função degrau unitária está definida entre 0 e a e maior do que a. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 até a de e elevado a menos st. Entre 0 e a, ela vale 0. 0 dt mais a integral de a até infinito de e elevado a menos st vezes para entre 0 e infinito, ela vale 1 aqui. Quanto é que vale essa integral aqui? Ela vale 0, né? É porque 0 é constante, se você tirar 0 da integral, calcula qualquer coisa vezes 0, vai dar 0. Então, sobra aqui pra gente a integral de e elevado a menos st, e essa integral aqui, ela vai ser menos 1 sobre s e elevado a menos st de a infinito, que vai ser igual. Quando t for infinito, esse aqui vai para 0, sobra menos, né? Então, menos 1 sobre s, 0, menos e elevado a menos as, que vai ser igual a 1 sobre s, né? Esse menos com esse menos fica positivo, e elevado a menos as. Isso aqui é a transformada da função degrau pura. Vamos ver agora como é que ela se encaixa no teorema da translação. O teorema da translação, ele parte do pressuposto, né, que você tem uma função f de t menos a ou de t menos a, definida dessa forma. Então, está aqui a função f de t normal. E se você tiver t menos a multiplicada pela função degrau, você faz uma translação de eixo aqui no eixo t. Você fez um deslocamento aqui nesse eixo, certo? Então, partindo desse pressuposto, vamos ver agora o teorema da translação. O segundo teorema da translação nos diz que se nós tivermos uma transformada de Laplace, né, L de f de t igual a f de s, e um a maior que 0, então a transformada de f de t menos a ou de t menos a é elevado a menos a s vezes f de s. Observe que para aplicar o teorema nós temos aqui que a função f na forma f de t menos a. Ou como forma alternativa, se a função não está na forma f de t menos a, ela pode estar aqui g de t, o de t menos a, então ela vai ser elevada a menos a s de a transformada de g de t mais a. Isso aqui é particularmente útil quando a gente não tem como escrever a função dessa forma, a gente calcula a transformada dessa outra maneira aqui. Vamos tentar ver uma aplicação para deixar isso aqui mais claro? Um exemplo bem prático é esse aqui. Você tem uma função do tipo degrau. Então, já vimos como construir essa função do tipo degrau. Nosso f de t, ela vai poder ser escrita como g de t, né, que é seno de t, menos seno de t, u de t menos π. Certo? Ligou, desligou, e aí teria aí a função mais 0, mas aí pra gente já não interessa. Então, a pergunta que fica é: quanto equivale a transformada de f de t? Então, seria a transformada do seno de t menos a transformada
do seno de t, u de t menos π. O problema é que a nossa transformada ela não está na forma padrão necessária, que seria f de t menos a, u de t menos a, aqui. Então, como manipular esta equação aqui da forma que nós poderemos utilizar ela no teorema da translação? Certo? Voltando aqui, o teorema da translação, ele diz que a função tem que estar na forma f de t menos a, e não está nessa forma. Então, observe o seguinte. O seno de t, ele pode ser escrito como seno de t menos π mais π. Certo? Que pode ser escrito como seno de t menos π mais π. E quem é o seno de a mais b? É seno a cosseno b, seno b cosseno a. Chamando esse termo aqui de a e esse aqui de b, nós temos o quê? Seno de t menos π mais π é igual a seno de a cosseno de b mais seno de b cosseno de a. Observe aqui, quanto é que vale o cosseno de π? O cosseno de π vale menos 1 e o seno de π vale 0. Então, sobrou aqui pra gente que o seno de t, ele vale menos 1 menos seno de t menos π. Utilizando esse resultado, aqui nós temos a transformada do seno de t menos seno de t, ele vale menos seno de t menos π. Então, menos com menos, mais transformada do seno de t menos π, u de t menos π. Agora sim, quanto é que vale a transformada de t? 1 sobre s ao quadrado mais 1, mais, vamos voltar aqui no teorema. O teorema diz que a transformada nessa forma é a transformada de elevado a menos a s vezes f de t. Então, o nosso f de t aqui é seno de t. Então, a transformada de seno de t é 1 sobre s ao quadrado mais 1 vezes e elevado a menos a s. A é justamente a translação. Como nossa translação aqui é π, então vezes e elevado a menos πs. Seria essa forma aqui de resolver este problema. Observe que nesse exemplo nós tivemos aqui uma certa dificuldade nesse ponto aqui, quando fomos falar do seno de t, ele não estava na forma padrão, então nós tivemos que fazer essa manipulação aqui, ou seja, tivemos que adivinhar isso aqui. Uma alternativa é você usar a outra forma do teorema, que diz que g de t, de u de t menos a, g de t vezes u de t menos a é elevado a menos a s, transformada de gt mais a. Neste caso aqui, em particular, nós temos o seguinte. Nós temos seno de t, u de t menos π. Então, tá aqui, ó, g de t faria o papel de seno de t, u de t menos a. Isso é igual a transformada de elevado a menos a s,
transformada de seno de t, opa, aqui é o mais, tá? T mais A. Então, T mais A. Mas eu não sei quanto é a transformada de seno de T menos π, mas usando seno de A mais B igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A, nós teríamos aqui seno de T cosseno de π mais seno de π cosseno de T. Novamente aqui, o cosseno de T vale menos 1, o seno de T vale 0. Então, esse aqui seria menos seno de T. Voltando para cá, é elevado a menos πs, transformada, tá? Menos transformada do seno de T, que é igual a menos é elevado a menos πs, transformada do seno de T, é 1 sobre s ao quadrado, mais 1. E aí, esta parte da transformada já ficaria calculada diretamente. Por último, nós temos a forma inversa do teorema. Então, o que o teorema diz? F de t menos A, o de t menos A é igual a elevado a menos a s, f de s. Então, se você aplicar a transformada inversa aqui, você vai obter f de t menos A, u de t menos A. Ah, está dentro ou fora da transformada? O de t menos A não é uma constante, 0, 1, então ela pode entrar ou sair da transformada pelo fato da transformada ser também uma transformação linear. Então, aplicar a transformada inversa aqui, você tem que obter isso. Então, a fórmula do inverso do teorema é se você aplicar a transformada inversa no resultado, você obtém a função original. Vamos ver, então, um exemplo de aplicação aí da transformada inversa. Observe aqui na função degrau que ela tem que se enquadrar na forma padrão. Então, olhando aqui na forma padrão, nós temos que menos 2 está aqui, menos A aqui. Então, tiramos que A é igual a 2, certo? E f de s para a gente é 1 sobre s menos 4. Ok? Então, vamos aplicar o resultado já diretamente. Então, a transformada inversa de 1 sobre s menos 4 é elevado a menos 2s vai ser igual a f de t menos a. Mas quem é f de t? F de t é a transformada inversa de f de s, certo? Então, se nosso f de s é 1 sobre s menos 4, então daqui a gente tem que f de t vai ser igual a, isso aqui é a transformada do exponencial, é elevado a 4t. Então, quem é f de t menos a? No lugar de t, certo? F de t, que entra aqui é elevado aqui. Então, esse termo aqui, esse t aqui, ele está vindo para cá, para o exponencial. Se nós tivermos f de t menos a, no caso a igual a 2, nós vamos ter e elevado a 4 vezes t menos 2. Porque o que está entrando de argumento da função está sendo multiplicado aqui. Então, esse aqui é f de t menos a, que é e elevado a 4t menos 2, vezes u de t menos a, mais a é 2. Então, é um resultado direto, mas nós temos que prestar muita atenção em cada termo desse teorema. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Espero estar ajudando vocês a estudar um pouco melhor. Estou fazendo o melhor que posso. Peço desculpa por algum erro e agradeço vocês por terem assistido e até o próximo vídeo.